Elaboração das leis orçamentárias. 173. Leis orçamentárias. São as previstas no art. 165. Sua formação fica sujeita a procedimentos especiais. Pela sua natureza de leis temporárias, são de iniciativa legislativa vinculada. 174. Processo de formação das leis orçamentárias. As emendas e os projetos de lei do Plano Plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e serão apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das 2 casas do CN. Se tratar de emendas ao projeto de lei do orçamento anual, somente serão aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, indiquem os recursos necessários e sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do mesmo projeto. Se as emendas se destinarem a modificar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, só poderão ser aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual. Em se tratando do projeto de lei do plano plurianual, o processo se rege pelas regras do art. 63, e todos os casos serão votados nos termos do art. 166, aplicadas das demais normas do processo legislativo, 63 a 68, no que não contrariar o disposto nos arts. 165 a 169. 175, rejeição do projeto de orçamento anual e suas consequências. A CF não admite a rejeição do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, 57, parágrafo 2º. Mas admite a possibilidade da rejeição do projeto de lei orçamentária anual, quando, no art. 166, parágrafo 8º, estatui que os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, 176, função da fiscalização. Engloba os meios que se preordenam no sentido de impor à administração o respeito à lei, quando sua conduta contrasta com esse dever, ao qual se adiciona o dever de boa administração, que fica também sob a vigilância dos sistemas de controle. 177, formas de controle. Quanto à forma, o controle orçamentário distingue-se. A. Segundo a natureza das pessoas controladas. B. Segundo a natureza dos fatos controlados. C. Segundo o momento de seu exercício. D. Segundo a natureza dos organismos controladores. Quanto aos tipos, a Constituição reconhece os seguintes, 70 e 74. A. Controle de legalidade dos atos. B. De legitimidade. C. De economicidade. D. De fidelidade funcional. E. De resultados, de cumprimento de programa de trabalhos e metas. 178. O sistema de controle interno. A CF estabelece que os 3 poderes manterão de forma integrada o controle interno. Trata-se de controle de natureza administrativa. As finalidades do controle interno estão constitucionalmente estabelecidas no art. 74. A atuação varia, admitindo-se diversas maneiras de proceder. O mais seguro é o registro contábil. 179. O sistema de controle externo. É função do Poder Legislativo, nos respectivos âmbitos, federais, estaduais e municipais com o auxílio dos respectivos tribunais de contas. Consiste na atuação da função fiscalizadora do povo, através de seus representantes, sobre a administração financeira e orçamentária. É de natureza política. Tribunais de Contas, 180, organização e atribuições do Tribunal de Contas da União. É integrado por 9 ministros, tem sede no DF, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional. Lhe é conferido a exercício das competências previstas para os tribunais judiciários, 96. Suas atribuições estão nos termos do art. 71. 181. Participação popular. O parágrafo 2º, do art.
74, dispõe que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. 182, Tribunais de Contas Estaduais e Municipais. A CF não prevê diretamente sua criação. Falo indiretamente nas artes. 31 e 75. Neste caso, sem deixar dúvidas quanto à obrigatoriedade de sua instituição nos estados. No município, a fiscalização será exercida pela Câmara e pelos sistemas de controle interno do Executivo local, na forma da lei. O controle externo será auxiliado pelos TC do Estado. 183. Natureza do controle externo e do Tribunal de Contas. O controle externo é feito por um órgão político que é o CN, amenizado pela participação do Tribunal de Contas, que é órgão eminentemente técnico. Isso denota que o controle externo há de ser primordialmente de natureza técnica ou numérico-legal. 184. Prestação de contas. É um princípio fundamental da ordem constitucional. 34, d. Todas estão sujeitos à prestação e tomadas de contas pelo sistema interno, em primeiro lugar, e pelo sistema de controle externo, depois, através do Tribunal de Contas, 70 e 71. Da defesa do Estado e das instituições democráticas, do Estado de defesa e do Estado de sítio. 185, Defesa do Estado e compromissos democráticos. Defesa do Estado é defesa do território contra invasão estrangeira. 34, e 137, é defesa da soberania nacional. 91, é defesa da pátria. 142, não mais defesa deste ou daquele regime político ou de uma particular ideologia ou de um grupo detentor do poder. 186, defesa das instituições democráticas. O equilíbrio constitucional consiste na existência de uma distribuição relativamente igual de poder, de tal maneira que nenhum grupo, ou combinação de grupos, possa dominar sobre os demais. A democracia é o equilíbrio mais estável entre os grupos de poder. Estado de defesa. 187, defesa do Estado e Estado de defesa. O primeiro significa uma ordenação que tem por fim específico e essencial a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma dada população sobre um dado território. O segundo, segundo art. 136, consiste na instauração de uma legalidade extraordinária, por certo tempo, em locais restritos e determinados, mediante decreto do presidente, para preservar a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. 188, pressupostos e objetivo. Tem por objetivo preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por aqueles fatores de crise. Os fundamentos para sua instauração acham-se estabelecidos no art. 136, e são de fundo e de forma. 189, controles. O político realiza-se em dois momentos pelo CN. O primeiro consiste na apreciação do decreto de instauração e de prorrogação do estado de defesa. O segundo, é sucessivo, atuará após o seu término e a cessação de seus efeitos. 141, par ponto único. O jurisdicional consta, por exemplo, do art. 136, parágrafo 3º. Estado de sítio. 190, pressupostos, objetivos e conceito. Causas do estado de sítio são as situações críticas que indicam a necessidade de instauração de correspondente legalidade de exceção para fazer frente à anormalidade manifestada. Sua instauração depende de preenchimento de requisitos, pressupostos, formais. 137 e 138, parágrafo 2º e 3º. Consiste, pois, na instauração de uma legalidade extraordinária, por determinado tempo e em certa área, objetivando preservar ou restaurar a normalidade constitucional, perturbada por motivo de comoção grave de repercussão nacional ou por situação de beligerância com o Estado estrangeiro. 191, controles do estado de sítio. O político realiza-se pelo CN em três momentos. Um controle prévio, um concomitante e um sucessivo.
O jurisdicional é amplo em relação aos limites de aplicação das restrições autorizadas. Das Forças Armadas. 192. Destinação constitucional. Se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 142. 193. Instituições nacionais permanentes. As Forças Armadas são instituições nacionais, permanentes e regulares. 194. Hierarquia e disciplina. Hierarquia é o vínculo de subordinação escalonada e graduada de inferior a superior. Disciplina é o poder que tem os superiores hierárquicos de impor condutas e dar ordens aos inferiores. 195. Componentes das Forças Armadas. São constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. 196. Fixação e modificação dos efetivos das Forças Armadas. Para o tempo de paz, dependem de lei de iniciativa do Presidente. 61. Parágrafo 1º. E, em tempo de guerra, não se cuidará de efetivos, mas de mobilização nacional. 84. Chics. 197. A obrigação militar. É obrigatório para todos nos termos da Lei. 143. É reconhecida a escusa de consciência no art. 5º, VI, que desobriga o alistamento, desde que cumprida prestação alternativa. 198. Organização militar e seus servidores. Seus integrantes têm seus direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos definidos no parágrafo 3º, do art. 142, desvinculados, assim, do conceito de servidores públicos, por força da EC, 1898. Da Segurança Pública. 199, Polícia e Segurança Pública. A segurança pública consiste numa situação de preservação ou restabelecimento dessa convivência social que permite que todos gozem de seus direitos e exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites de gozo e reivindicação de seus próprios direitos e defesa de seus legítimos interesses. Polícia, assim, passa a significar a atividade administrativa tendente a assegurar a ordem, a paz interna, a harmonia e o órgão do Estado que zela pela segurança dos cidadãos. 200. Organização da segurança pública. É de competência e responsabilidade de cada unidade da Federação, tendo em vista as peculiaridades regionais e o fortalecimento do princípio federativo. 201. Polícias Federais. Estão mencionadas 3 no art. 144, e a 3º, a Polícia Federal propriamente dita, a Rodoviária Federal e a Ferroviária Federal, são organizadas e mantidas pela União. 21, CHIV. Todas elas hão de ser instituídas em lei, como órgãos permanentes estruturados em carreira. 202, Polícias Estaduais. São responsáveis pelo exercício das funções de segurança pública e de polícia judiciária, a Polícia Civil, a Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. 203. Guardas Municipais. A Constituição apenas reconheceu aos municípios a faculdade de constituí-las, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 4ª parte, da ordem econômica e da ordem social, e, da ordem econômica, princípios gerais da atividade econômica. 1. Fundamento e natureza da ordem econômica instituída. Ela é fundada na valorização do trabalho humano e na iniciativa privada. Consagra uma economia de mercado, de natureza capitalista. Significa que a ordem econômica dá prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de mercado. 2. Fim da ordem econômica. Tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios indicados no art. 170. Princípios estes que, em essência, consubstanciam uma ordem capitalista. Constituição econômica e seus princípios. 3. Ideia de Constituição econômica. A Constituição Econômica Formal Brasileira consubstancia-se na parte da Constituição Federal que contém os direitos que legitimam a atuação dos sujeitos econômicos, os conteúdos e limites desses direitos e a responsabilidade que comporta o exercício da atividade econômica. 4. Princípios da Constituição Econômica Formal. Estão relacionados no art.
170, antecitado, da soberania nacional, da propriedade privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais e sociais e da busca do pleno emprego. Atuação estatal no domínio econômico. 5. Modos de atuação do Estado na economia. A CF reconhece duas formas de atuação do Estado na ordem econômica: a participação e a intervenção. Fala em exploração direta da atividade econômica pelo Estado e do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica. 6. Exploração estatal da atividade econômica. Existem duas formas. Uma é o monopólio. A outra, embora a Constituição não o diga, é a necessária, ou seja, quando exigir a segurança nacional ou o interesse coletivo relevante. 173. Os instrumentos de participação do Estado na economia são a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades estatais ou paraestatais, como são as subsidiárias daquelas. 7. Monopólios. É reservado só para as hipóteses estritamente indicadas no art. 177. 8. Intervenção no domínio econômico. A participação com base nos arts. 173 a 177, caracteriza o Estado administrador de atividades econômicas. A intervenção fundada no art. 174, o Estado aparece como agente normativo e regulador, que compreende as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, caracterizando o Estado regulador, o promotor e o planejador da atividade econômica. 9. Planejamento econômico. É um processo técnico instrumentado para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos. Consiste num processo de intervenção estatal no domínio econômico, com o fim de organizar atividades econômicas para obter resultados previamente colimados. Se instrumente mediante a elaboração de plano ou planos. Das propriedades na ordem econômica. 10. O princípio da propriedade privada. A CF inscreveu a propriedade privada e a sua função social como princípios da ordem econômica. 170, e terceiro. 11. Propriedade dos meios de produção e propriedade socializada. A propriedade de bens de consumo e de uso pessoal é essencialmente vocacionada à proteção privada, são imprescindíveis à própria existência digna das pessoas, e não constituem nunca instrumentos de opressão, pois satisfazem necessidades diretamente. Bens de produção são os que se aplicam na produção de outros bens ou rendas. O sistema de apropriação privada tende a organizar-se em empresas, sujeitas ao princípio da função social. 12. Função social da empresa e condicionamento à livre iniciativa. O princípio da função social da propriedade ganha substancialidade precisamente quando aplicado à propriedade dos bens de produção, ou seja, na disciplina jurídica da propriedade de tais bens, implementada sob compromisso com a sua destinação. A propriedade é a propriedade sobre a qual em maior intensidade refletem os efeitos do princípio. Ao nos referirmos à função social dos bens de produção em dinamismo, estamos a aludir à função social da empresa. 13. Propriedade de interesse público. São bens sujeitos a um regime jurídico especial e peculiar em virtude dos interesses públicos a serem tutelados, inerente à utilidade e a valores que possuem. Ex. Arts. 225 e 216. 14. Propriedade do solo, do subsolo e de recursos naturais. Por princípio, a propriedade do solo abrange a do subsolo em toda a profundidade útil ao seu exercício. CC, art. 526, que prevalece na Constituição. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, e os potenciais de energia hidráulica, são expressamente incluídos entre os bens da União. 20. Via I. X. 15. Política urbana e propriedade urbana. A concepção de política de desenvolvimento urbano da CF decorre da compatibilização do art.
21, que dá a competência à União para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, com 182, que estabelece que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, e é executada pelo município, conforme diretrizes gerais instituídas por lei. 16. Propriedade rural e reforma agrária. A propriedade rural, com sua natureza de bem de produção, tem como utilidade natural a produção de bens necessários à sobrevivência humana, por isso são consignadas normas que servem de base à sua peculiar disciplina jurídica, 184 a 191. O regime jurídico da terra fundamenta-se na doutrina da função social da propriedade, pela qual toda riqueza produtiva tem finalidade social e econômica, e quem a detém deve fazê-la frutificar, em benefício próprio e da comunidade em que vive. A sanção para imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social é a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, mediante pagamento da indenização em títulos da dívida agrária, 84. Do Sistema Financeiro Nacional. 17. Fundamento legal e objetivos do Sistema Financeiro Nacional. Será regulado em lei complementar. A Lei 4.595, 64, o instituiu. Sua alteração depende de lei formada nos termos do art. 69. A CF estabelece que ele será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da comunidade. 18. Instituições do sistema financeiro subordinam-se à sua disciplina, além das instituições financeiras, as bolsas de valores, as seguradoras, de previdência e de capitalização, assim como as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer outra forma e, ainda, as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros títulos. 19. Funcionamento das instituições financeiras. Depende de autorização, 192, e assegura-se às instituições bancárias acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo, porém, vedada a elas a participação em atividades não previstas na autorização. 20. Regionalização financeira. 2 dispositivos se preocupam com a questão regional. Depende de lei complementar, que deve estabelecer os critérios restritivos de transferência de poupança de regiões com renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento. O outro consta do art. 192, parágrafo 2º, segundo o qual os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicados. 21. Tabelamento dos juros e crime de usura. Está previsto no parágrafo 3º, do art. 192 que as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão passar de 12% ao ano. A cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. E, da ordem social, introdução à ordem social, 22, base e objetivo da ordem social. Tem por base o primado do trabalho, e como objetivo bem-estar e justiça social. Da Seguridade Social, 23, conteúdo, princípios e financiamentos da Seguridade Social. Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Rege-se pelos princípios da universalidade de cobertura e do atendimento, da igualdade, da unidade de organização e da solidariedade financeira. Será financiada por toda a sociedade de forma direta ou indireta. 195. 24. Saúde. Por serem de relevância pública, as ações e serviços ficam inteiramente sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle do poder público, nos termos da lei. O SUS rege-se pelos princípios da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade.
25. Previdência Social. Será organizada sob forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Compreende prestações de dois tipos: benefícios e serviços. Os benefícios são prestações pecuniárias aos assegurados e a qualquer pessoa que contribua na forma dos planos previdenciários, e são os seguintes: auxílios, 201, e a terceiro, seguro-desemprego, sétimo, e 201, IE. E 239, salário família e auxílio reclusão, pensão por morte e aposentadoria. 26. Assistência social. Não depende de contribuição. Os benefícios e serviços serão prestados a quem deles necessitar. É financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social, além de outras fontes. Da Ordem Constitucional da Cultura. 27. Educação. A Constituição declara que ela é um direito de todo e dever do Estado. 205 a 214. 28. Princípios básicos do ensino. A consecução prática de seus objetivos, consoante o art. 205 só se realizará num sistema educacional democrático, informado pelos princípios acolhidos pela CF, que são da igualdade, da liberdade, do pluralismo, da gratuidade, da valorização dos profissionais do ensino, da gestão democrática e do padrão de qualidade. 206. 29. Autonomia universitária. A CF firmou a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira das universidades, que obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 207. 30. Ensino público. Importa em que o poder público organize os sistemas de ensino de modo a cumprir o respectivo dever com a educação, mediante prestações estatais que garantam, no mínimo, o ensino fundamental, obrigatório e gratuito. 208 a 210. 31. Cultura e direitos culturais. A CF estatui que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional, apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 32. Desporto. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observadas as diretrizes do art. 217. 33. Ciência e tecnologia. É incumbência estatal promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica. 219. 34. Meio ambiente. A Constituição o define ecologicamente equilibrado como direito de todos e lhe dá a natureza de bem de uso comum do povo. O art. 225, parágrafo 1º, arrola as medidas e providências que incumbem ao poder público tomar para assegurar a efetividade do direito reconhecido no caput do próprio artigo. Da família, da criança, do adolescente e do idoso. 35, a família é afirmada como base da sociedade, tendo especial proteção do Estado. É reconhecida a união estável. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. A paternidade responsável é sugerida. O dever de se ajudar é recíproco entre pais e filhos. 36. Tutela da criança e do adolescente. A família tem o grave dever, juntamente com a sociedade e o Estado, de assegurar com absoluta prioridade os direitos fundamentais da criança e do adolescente enumerados no art. 227. 37. Tutela de idosos. Vários dispositivos mencionam a velhice como objeto de direitos específicos, como o previdenciário, 201, e assistencial, 203, e o art. 230 estatui que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. Dos índios. 38. Fundamentos constitucionais dos direitos indígenas. As bases dos direitos dos índios estão estabelecidas nos arts. 231 e 232. 39. Organização social. O art. 231 reconhece a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos índios, com o que reconhece a existência de minorias nacionais e institui normas de proteção de sua singularidade étnica, especialmente de suas línguas, costumes e usos.
40. Direitos sobre as terras indígenas. São terras da União vinculadas ao cumprimento dos direitos indígenas sobre elas, reconhecidos pela Constituição, como direitos originários. 231, que assim, consagra uma relação jurídica fundada no Instituto do Indigenato, como fonte primária e congênita da posse territorial, consubstanciada no parágrafo 2º, do mesmo artigo. 41. A defesa dos direitos e interesse dos índios tem natureza de direito coletivo. Por isso é que a CF reconhece legitimação para defendê-los em juízo aos próprios índios, às suas comunidades e às organizações antropológicas e pró-índios, intervindo o MP em todos os atos do processo, que é de competência da Justiça Federal. 109, parágrafo 2º, e 232.